Olá, tudo bem? Como está o seu relacionamento com a sua mãe? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história e espero que isso venha edificar a sua vida. Então, pouco tempo depois que eu nasci, meus pais se separaram e então minha mãe decidiu ir para uma cidade mais distante trabalhar, na verdade em um outro estado, e ela me deixou com os meus avós para eles cuidarem de mim. Então fui criada pelos meus avós. Nesse tempo, no decorrer da minha infância, apesar de sempre minha mãe estar indo me visitar todo ano, sempre ligar para saber como eu estava, eu sempre sentia saudade e muita falta dela. Eu fazia cartinhas, né, para amenizar a saudade, para quando ela chegasse eu entregar ela ali aquelas cartas. Nesse tempo, apesar de meus avós cuidarem muito bem de mim, eu passei por algumas situações envolvidas a outras pessoas, na qual eu me vi me defendendo sozinha. Então eu cresci um pouco chateada com aquilo, porque eu não tinha minha mãe ali para me proteger, para me defender daquelas pessoas, assim. E aí foi passando o tempo, nosso relacionamento não era muito dos bons. Fiquei de maior e saí da casa dos meus avós e fui para uma outra cidade trabalhar. Nesse tempo ali no começo, minha mãe ligava, assim, buscava saber até como eu tava, né? E ela buscava saber de mim, assim. Só que foi passando um tempo, não foi me mandando mais mensagem. Eu vi que se eu não iniciasse uma conversa com ela, fizesse uma ligação, né, para saber como ela estava, não sei quanto tempo a gente ficaria sem se falar. Aquilo foi me incomodando, assim, dava a entender que ela não se importava mesmo comigo. E aí eu fiquei assim, apesar de eu ter muitas amizades no lugar onde eu moro, aquilo estava me deixando triste, assim, eu estava buscando até me afastar dessas amizades, a ficar mais sozinha no meu canto. E aí eu fui me desabafei com uma amiga de fé falando sobre isso, e ela falou pra mim, algo que é óbvio que a gente sempre sabe, né? Mas assim, ela falou naquele momento pra mim teve uma importância maior. Que a Bíblia fala dos filhos honrar os pais, e nem sempre os pais honrar os filhos, né? Então eu falei assim, fiquei quieta, eu falei assim, e cheguei em casa e falei, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem noção do que fazer, porque eu não sinto em fazer. A minha mãe não gosta de mim, ela gosta mais do meu irmão mais novo, né? Que eu vejo uma preocupação maior por ele. E eu não sei como fazer isso. Peço que o Senhor me ajude. E então apareceu um evento gratuito numa cidade próxima a onde eu moro, né? E eu fazia um pouco de sentido, assim, eu entendi mais ou menos um pouco do que se tratava o evento, mas não sobre tudo, assim, como eu gosto de participar, eu falei, vou me inscrever, mas eu não sei se eu vou, porque apesar de ser uma cidade próxima, o evento termina à tarde, era uma imersão de 3 dias, e eu não sei como que eu vou voltar. Aí no dia que eu fui decidir de ir, né, eu falei, vou, se eu não gostar eu venho mais cedo e não vou os outros dias. Quando eu cheguei nesse evento, fui surpreendida. Vi o cuidado de Deus ali, porque foi algo preparado, assim, e o tema principal era sobre honrar os pais. E ali foi me falado algumas coisas, assim, que eu vi que fizeram sentido, que muitas vezes a gente não para imaginar, para refletir sobre o que os nossos pais passaram na infância deles, na adolescência, e de coisas que eles ainda não são curados, né? Naquele evento me fez olhar meus pais como uma criança pequena, assim como eu fui, né? E o que eles passaram? Me fez enxergar que meus pais são maiores que a mim, são maiores que eu, que eles me geraram, me deram a vida, e sem eles eu não estaria aqui neste mundo. E foi falado assim outras coisas e que já me fez assim me derramar bastante, me sentir tanta gratidão por ter abraçado aquela oportunidade. Então eu teve um intervalo ali naquele evento, sentei em uma mesa, eu estava sozinha
Chegou uma mulher, questionou, posso sentar aqui com você? Eu, sim, pode. Ela perguntou como eu estava me sentindo, se eu tinha gostado, estava gostando do evento. Eu me falei pra ela ali o que eu tava sentindo, que parece que aquilo foi pra mim mesmo. E contei a história minha, da minha mãe, que eu tava com essa situação. E que tinha gerado naquele momento do evento o sentimento de, como ela não veio me visitar ainda, eu presenteá-la pra ela vir pra cá. E aí eu falei que eu tinha medo, assim, de as coisas não acontecerem como eu havia planejado. Aí ela me ouviu e logo em seguida ela se abriu, falou que também teve um relacionamento com a mãe dela muito ruim anteriormente, que não desejava nem pro pior inimigo. E ela desabafou, ela me aconselhou, me deu algumas dicas também, né? Ela disse que foi curada e hoje as duas são melhores amigas, têm um bom relacionamento. Ela me sugeriu, assim, colocar diante de Deus para Deus preparar este momento. Aí eu fui entender, assim como Deus preparou aquele momento para eu estar ali, Ele também preparou as pessoas certas. Então logo depois eu encontrei uma amiga que eu não havia visto ela fazia um tempo. E aí a gente combinou de seguir juntas nos próximos dias. E não sendo bastante, no primeiro dia já ter aquele impacto ali, ter vivido tudo aquilo, foi mais 2 dias, assim, bem intenso, assim, pra mim. E ali eu vivi, me senti curada, vi minha mãe com os outros olhos. Naquela mesma semana, ali, entre o final de semana e o começo da semana, eu faço um curso chamado Experiência do Lar. E era o mesmo tema do final de semana, sobre honrar, princípio da honra. E também, mais uma vez, para selar, falou muito comigo. E ali eu me senti curada. E eu fiquei assim, totalmente constrangida com o amor de Deus, porque Ele foi alinhando tudo certinho e me conectando a pessoas para gerar esse processo de cura que até então eu não conseguia sozinha. Eu entendi que eu quiser que aconteça, que parta de mim primeiro. E eu quero lembrar essa história não para voltar atrás no meu passado e sofrer, eu quero para contar para edificar vidas, edificar pessoas que ainda estão para vencer e superar uma situação como essa. Então, o que eu quero te dizer com isso? A gente nunca sabe do amanhã, o que pode acontecer. O tempo voa, passa muito rápido e a gente, quando não consegue sozinho, a gente tem que buscar em Deus ali algo, desabafar com Ele, mas a gente precisa ter essa reconciliação com os nossos pais. Então, naquele evento mesmo, eu mandei mensagem para minha mãe, pedi perdão, disse para ela que eu respeitava a história dela, para ela também me perdoar, porque também muitas vezes eu errei, agi de forma rebelde. Às vezes parecia que eu era mãe e ela era filha, a forma que eu falava, né? E tudo isso foi prejudicando também o nosso relacionamento. E agora eu sinto vontade de trazer a minha mãe e ter bons momentos com ela. Então, é isso que eu quero te dizer. Se você não tá conseguindo sozinho, tem alguma mágoa da sua mãe, aconteceu alguma coisa, possa ser que a história não seja parecida, né? Mas venha buscar de Deus como fazer, e Ele é especialista em reconciliar situações, reconciliar relacionamentos. E depois de tudo isso que aconteceu entre eu e minha mãe, meus relacionamentos foram melhorando, principalmente com as minhas amigas, né? Como eu havia dito antes, eu buscava me esconder, me isolar, me distanciar das pessoas. E foi melhorando, agora aparecem boas oportunidades, as oportunidades vêm até mim.
E tudo tem, assim, eu tenho notado que tudo tem destravado, assim, tudo vai destravando a minha vida. Eu tinha muita ansiedade e tem melhorado, eu tenho confiado que as coisas estão acontecendo, as coisas estão ocorrendo bem. E eu tenho sentido muita gratidão por eu estar passando e vivendo por esse momento. Então hoje eu me sinto bem melhor, eu me sinto mais grata pela minha vida, pela minha história. Tenho muita gratidão e muito respeito pela história dos meus pais. E é isso que eu quero deixar para você. Espero que esse vídeo chegue às pessoas certas. Até a próxima, até o próximo vídeo.